dentro da plataforma do aluno. Só aguardando aqui, ligar aqui. Então, pronto, queridos, bom dia. Deus abençoe a vida de vocês. Hoje estamos iniciando o nosso segundo módulo do aconselhamento bíblico, perfil, formação e atuação do conselheiro. Nós estamos com o pastor Dejaci, e isso traz, assim, para mim uma alegria enorme, né, poder estar com vocês e com o pastor Dejaci essa manhã. O pastor Dejaci é casado há 30 anos, tem 2 filhas, já é avô, né? Então o pastor Dejaci tem feito aí um trabalho maravilhoso já há 25 anos na área do pastoreio. O pastor Dejaci também, ele está pastoreando na Igreja Cristã de Confissão Reformada em Ceilândia. Ele também é diretor do Centro de Aconselhamento Bíblico CEABI, professor na CEBI, graduado em Teologia, especializado em Aconselhamento Bíblico, pós-graduado em Hermenêutica e pós-graduando em Aconselhamento Bíblico em casos de transtornos mentais. Então, essa é uma pequena apresentação aí do pastor Dejaci. E seja bem-vindo, pastor. Eu quero lhe agradecer, em primeiro lugar, pela sua disposição. Sei da sua vida, do corre-corre que é, e dedicou esse sábado para estar conosco, né? Então, assim, queria que o senhor falasse aí para a turma, se apresentasse, tá bom? Por favor, pastor. Muito obrigado, pastor Helder, meu amigo, companheiro de labuta nos trabalhos do Senhor. Obrigado pelas palavras amáveis, né? Queremos tributar, acima de tudo, toda a honra e toda a glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sabendo que sem Ele nada somos, e o que fazemos, se não é para Ele, por meio dEle, para a glória dEle, também é inútil o nosso labor. E é uma alegria estar com vocês, né? Uma alegria porque estou com irmãos, vamos passar a eternidade toda juntos, com a graça de Jesus, pela misericórdia de Deus, e estou conhecendo parte da minha vizinhança eterna, né, que eu não conhecia ainda. E a minha alegria é dupla porque eu estou falando, eu quero crer que a maioria aí são cearenses de fato, estão em Fortaleza, né? Então vocês estão falando com um nordestino lá do sertão do Ceará, uma cidade chamada Ipueiras, fica lá no fim do mundo, fica para lá um pouco de onde o Judas perdeu a bota, lá acho que ele já perdeu foi as meias. E eu morava lá até os 10 anos de idade e vim embora por conta da seca. Era muita fome, muita necessidade. Quase que esse Ceará me mata. Eu não sei como é que eu ainda gosto dele. Mas cresci ali, da nossa localidade até a cidade próxima, que é Ipueiras, eram acho que 4 ou 5 léguas, que a gente tinha que fazer esse trajeto a pé quando precisava de alguma coisa. Mas, enfim, tenho uma alegria grande. Se eu pudesse escolher qualquer parte do país para nascer, seria, com toda certeza, o Nordeste. E estimo muito. Apesar de que, desde que vim embora, acho que em 82 ou 83, não lembro direito o ano, nunca mais voltei lá, né? Mas não é revolta, não. Eu tenho um primo revoltado aí, que veio embora para cá também. Ele disse assim, olha, depois que eu vim embora, nunca mais voltei lá na nossa localidade. Enquanto eu viver, eu não ponho os pés lá, e depois que eu morrer, se minha alma for, é porque ela não tem vergonha na cara. Mas não é essa revolta toda, não. É que ele não lidou bem com o sofrimento. Já eu acho que esse sofrimento, embora não seja redentivo, Deus o usa para trazer a gente para mais perto dele, né? Redentivo é só o Senhor Jesus, mas ele utiliza o sofrimento para nos trazer ao processo de redenção em Cristo Jesus. Então, eu sou muito grato a Deus por ter nascido onde nasci, passado pelo que passei, e estar falando hoje a pessoas também do Ceará, da minha terra natal, é uma alegria muito grande para mim. Então, nós vamos juntos. Uma coisa que vocês precisam saber sobre mim é que eu sou totalmente analfabeto em termos de eletrônicos. Então, já levei uma surra aqui, o pastor Helder me ensinou aí, dizendo onde estavam as teclas, mapeando, contando, e eu não conseguia achar uma tecla aqui para
a fazer o que precisa ser feito. Então, vai ter momentos aqui que eu quero que vocês tenham acesso ao visual, aos meus slides, né? Lá no aplicativo Zoom, eu já estou mais treinado, eu já sei fazer, mas aqui no Meet é a primeira vez que eu estou participando e estou levando aqui como diz lá na minha terra, um mói de peia desse eletrônico aqui. Então, nós vamos... Vamos tentando fazer aí. Vai ter hora que vocês vão estar sozinhos com slide e depois a gente volta à tela. Eu quero que vocês tenham acesso a esse visual. Depois, todos esses visuais serão disponibilizados pelo pastor Helder aí, da forma que a instituição de ensino, a escola, a turma procede, né? É tudo com o pastor Helder. Depois, qualquer coisa, cobre dele, né? Se achar ruim alguma coisa que eu disser, esculhamba ele também, que foi ele que me chamou. Então, eu não quero confusão, apesar de ser cearense. Mas olha só, nós precisamos fazer um pacto para começar o nosso trabalho. Isso eu faço com todos os meus colegas estudantes que estudamos juntos. Pode ser que em algum momento eu fale alguma coisa que vá contra as vossas crenças, que desentoie um pouco das vossas crenças. Crenças gerais, cosmovisão, e crenças religiosas, uma coisa, a minha igreja pensa assim, a minha igreja é daquele jeito, tal. Nós teremos isso em algum momento. O que importa é que nós somos unos, somos unidos, somos um só povo no tocante ao que é essencial. O que é essencial? Nós servimos ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus triuno ou unitrino, né? Salvação só por meio de Jesus Cristo, não é por obras, não é por mérito, só por meio de Jesus Cristo, né? Isso aqui são coisas essenciais. Por exemplo, o fundamento de tudo isso, a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível e suficiente para todo homem, um homem todo. Isso aqui são coisas essenciais, né? Então, no que é essencial, nós somos um só povo. Agora, isso é o que eu chamo de raiz e tronco. Lá nos galhos, nas folhas, talvez nós tenhamos pensamentos diferentes. Quando isso acontecer, se acontecer, deixemos que as nossas ideias debatam. Não vamos nos agredir uns aos outros. Não vamos fazer como os honoráveis políticos brasileiros. Nós vamos fazer como um cristão. Deixa a ideia debater. E é claro que se temos diferença de pensamento em alguma parte do funcional cristão, de como nós vivemos a nossa vida cristã, não no que é ser cristão de fato, mas como desenvolvemos a nossa vida como cristã, vamos fazer um pacto, vamos permanecer irmãos. Sabe por quê? Porque nós vamos passar a eternidade juntos. Vamos passar a eternidade juntos. Então é bom você começar a aprender a me amar daqui, porque eu não vou embora do céu por causa de você. E também não vou poder pedir para o Senhor mandar você embora de lá. Então, vão aprender a nos amar aqui, mesmo pensando diferentemente. Eu digo isso porque, às vezes, eu encontro nos corredores das instituições, e às vezes até recebo algumas mensagens bem educadas de alguns estudantes, agredindo a minha pessoa. Eu não preciso disso, eu não vou agredir a tua pessoa. Não vou passar por ataque ad hominem. Nós vamos deixar as ideias debater. Então, às vezes, eu recebo alguns elogios, como, por exemplo, quem que é aquele careca ridículo pensa que é com aquela barba horrível? Gente, por que vocês estão atacando a mim? Deixa a ideia debater lá. Agora, eu trabalharei dentro de um pensamento cristão ortodoxo. E, é claro, a minha convicção pessoal, enquanto evangélico, enquanto protestante, vai aparecer. Não tem como, eu sou imparcial. Não, eu não sou imparcial, eu tenho uma confissão de fé. O que eu não vou fazer é te doutrinar segundo a minha confissão de fé. Isso eu não posso fazer, não devo fazer e não farei jamais. Eu doutrino lá a minha igreja, que vem congregar comigo e tem esse pensamento. Ok, aqui. Mas eu não acredito ser o dono da verdade, não acredito ter um monopólio dela. Eu acredito que Deus está na tua igreja, está na minha, está em todas. Eu acredito que as nossas igrejas são devedoras a Deus, são muito falhas, elas têm muitos pecados. Se vocês tiveram acesso aí ao mini artigo que eu escrevi a toque de caixa, a pedido do pastor Helder, vocês viram a minha preocupação com a igreja. Então, essas coisas vão aparecer em algum momento. Então, como vocês já viram, eu sou de igreja
histórica do protestantismo histórico. Minha igreja chama a Igreja Cristã de Confissão Reformada, e quem tem todo tipo quem tem estudos teológicos sabe o que significa ser reformado. Nós somos confessionais em alguns pontos, mas eu não venho doutriná-los. Agora, as informações que eu trago, mesmo sendo partindo de um pressuposto reformado, não significa que você tem que pensar assim, mas significa que você tem que conhecer o assunto, conhecer a matéria, porque você está se locomovendo no meio evangelical misto. Nós temos reformados, nós temos batistas, nós temos anglicanos, nós temos luteranos, nós temos pentecostais, neopentecostais, e a gente precisa saber transitar com todos esses irmãos, e no que depender de nós, em paz, e no que depender de fidelidade à Escritura, tendo comunhão com essas pessoas, ainda que elas pensem diferente de nós, no funcionamento da nossa igreja. Então, tem esse pacto comigo, nós não vamos nos ofender, nós vamos nos amar e nos respeitar, ok? Faz alguma coisa para mim aí, um gesto bonito cristão, não faz, não vá fazer, já vai começar dizendo que eu pedi para não dizer. Mas outra coisa é que a minha aula é interativa, o que significa que você pode me interromper a qualquer momento. Eu não tenho habilidade para ler depois o que vocês estão escrevendo, então peço que vocês façam as perguntas, deem as contribuições de vocês com a aula, ainda que divergindo, mas verbalmente, pastor, professor, eu vou concluir o raciocínio e vou dar a palavra a você. Aí a gente para tudo e conversa sobre o que você quer conversar, é claro, dentro da nossa instrução, dentro daquilo que nós estamos nos propondo a estudar. Combinado? Ok? Podemos fazer assim? Então vamos lá, deixa eu começar aqui pelo primeiro ação, mas não antes de fazermos uma oração, né? Vamos buscar a Deus por um minuto, pedindo a presença de Deus na nossa sala de aula e nos nossos estudos. Deus, Pai Todo-Poderoso, nós oramos em nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, nosso Salvador amado, e eu quero te pedir a tua presença, a presença do teu Espírito Santo nos nossos estudos hoje. Quero te agradecer por me dar o privilégio de estar com os teus filhos, meus irmãos, a quem a maioria eu não conheço ainda pessoalmente, mas sei que estão a teu serviço, estão a serviço da tua vontade, estão aqui por te amar, por amar a tua palavra, por querer te servir e servir também ao próximo, partilhando a tua palavra e orientando as pessoas por meio do aconselhamento bíblico. Quero te agradecer, ó Pai, por esse privilégio único, pela confiança que o pastor Helder tem me dado em sua sala de aula com a turma, a qual o Senhor mesmo confiou aos cuidados dele. Quero abençoar a vida de cada um dos irmãos hoje, seus lares, suas preocupações, seus labores, e que o Senhor mesmo se manifeste em nossas vidas. Quero condicionar a minha pessoa e o meu coração totalmente na dependência do teu Espírito Santo, ó Deus, para que o teu nome seja glorificado nesses estudos, para que o Senhor seja revelado de uma forma mais intensa nessa parte ministerial que é o aconselhamento bíblico. Sê comigo, sê com o teu povo, sê com essa turma, esteja presente nessa sala de aula, e nós te honramos e te glorificamos por isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Vamos começar aqui o primeiro ato do meu calvário, que é justamente tentar mostrar o visual para vocês. Opa, tá indo. Apareceu? Sim. Ok. Sempre que eu fizer uma pergunta, por favor, alguém gentilmente abra o microfone e me responda. Ok? Obrigado. Nós estamos, então, no módulo 2 do curso de vocês, e esse módulo é o perfil, formação e atuação do conselheiro, né? Do conselheiro bíblico. Nós estamos tratando de aconselhamento bíblico, rigorosamente bíblico. Toda a minha fala será baseada em aconselhamento bíblico. Então, perfil, formação e atuação do conselheiro bíblico. Vou falar só sobre o conselheiro bíblico.
Não vou falar sobre o conselheiro cristão, o conselheiro pastoral, o conselheiro secular, o conselheiro da área da psicologia, da psicanálise. Não, eu vou falar todos os valores e ensinamentos que eu vou dar é sobre o conselheiro bíblico, ok? A nossa aula iniciou ali com essas considerações às 9h15, nós vamos parar então às 10h15 para um intervalo de 10 minutos, retornaremos então às 10h25 para encerrar esse nosso primeiro período às 11h30 e retomaremos às 14 horas. Eu não sei se vai ser aberta uma nova sala ou se essa permanece aberta até que todos voltem, ou se todos ficarão conectados e depois só abrirão os seus instrumentos, microfone e câmera. O pastor Helder vai nos dizer isso, eu vou devolver a palavra para ele um pouco antes do intervalo, para que ele nos dê orientações. Professor Dejaci? Oi. Só uma dica, que Ezequias de Angra, se você for em cima aí, apresentação de slides, fica melhor para a gente, que a gente vai ter a tela inteira com seu slide. Rapaz, o pastor Helder tentou fazer isso comigo aqui, nós ensaiamos umas 3 vezes, mas não rolou não. Se você puder permanecer na hora do intervalo e me dar essa instrução, eu te agradeço demais, rapaz. Tá joia. Tá bom? É o Ezequias... Ezequias de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Rapaz, tem gente do Rio de Janeiro aqui, beleza? Muito bem, Ezequias, obrigado, te agradeço demais. Daqui a uns 40 minutos, quando a gente parar, você faz nova tentativa, mas eu acho que não foi problema com a instrução, é problema com o que recebe a instrução, mas quem sabe do teu jeito, essa minha mente tacanha consegue entender, a gente faz isso, tá certo? Essa é a referência bibliográfica, ok? Essa é a referência bibliográfica. Vocês vão ver na referência bibliográfica aqui vários autores e manuais que são basilares para o aconselhamento bíblico. Ninguém que se envolve com aconselhamento bíblico pode ignorar Jay Adams. Ninguém que se envolve com aconselhamento deve ignorar Jay Adams. Especialmente os 2 livros que são praticamente os manuais de fundação do aconselhamento bíblico, que é justamente o Conselheiro Capaz e o Manual do Conselheiro Cristão, de Jay Adams. A obra de Jay Adams é imensa. E com toda certeza, essa autora estudando aconselhamento bíblico, vocês já sabem quem é Jay Adams e a importância dele para o aconselhamento bíblico. Uma coletânea muito legal que surgiu para nós em português, um compêndio de artigos sobre assuntos diversos do aconselhamento bíblico, é aquela coletânea publicada pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida. Tem autores diversos, Jay Adams, David Paulison, Ed Welch, e vários outros autores da área do aconselhamento bíblico. São 8 volumes, ela não é publicada mais de forma física, mas está disponível na internet para quem quiser baixar em PDF. Então, todo conselheiro bíblico precisa também ter acesso, ler, ter esse material em mão, que isso potencializa e ajuda muito no aconselhamento bíblico. Eu vou falar aqui de aspectos também que têm a ver com a vida pessoal, com o perfil do conselheiro bíblico. Então, eu estou usando o material aqui fora do aspecto aconselhamento bíblico, mas dentro do aspecto espiritualidade para todos os cristãos, que eu vou fazer link com a questão de como funciona a vida pessoal, a vida espiritual pessoal de um conselheiro bíblico. Então, vocês vão ver um livro que eu já havia sugerido, que o pastor Helder postou aí na plataforma, salvo engano, eu mandei para ele, que é justamente a palavra de Deus em nossas mãos. O autor é Ayrton Williams, e ele trata dos 3 níveis do nosso relacionamento com a Bíblia: a leitura, a meditação, o estudo e o estudo mais aprofundado, né? Tá aqui, é muito importante. Aquele livro, ele vai trazer instruções muito precisas sobre o relacionamento do cristão com a palavra de Deus, e aqui eu faço um link com essa necessidade para a vida do aconselhamento bíblico. Como eu vou falar também da vida de oração do conselheiro, está aqui um livro muito interessante, muito inteligente, que é Se Deus Já Sabe, Por Que Orar? Um livro interessantíssimo para se ler também, por causa daqueles problemas da ramificação, das ramificações de crenças reformadas, não reformadas. Então, está aqui um livro para trazer um pouco de esclarecimento.
Celebração da Disciplina, de Richard Foster, que traz justamente essa questão do jejum, da oração, da meditação, da solitude, que eu vou falar dessas coisas também no decurso da nossa matéria. E o Disciplina Espiritual para a Vida Cristã, do Donald Whitney, né? Muito interessante esse livro também. O livro de John Piper, Fome por Deus. O livro de John MacArthur, A Sós com Deus. Tudo isso dentro da questão da vida espiritual de um conselheiro bíblico. Mas o livro principal que aqui eu diria até como obrigatório para essa matéria é o livro de Heath Lambert, Teologia do Aconselhamento Bíblico. Ele é publicado pela editora Peregrino. O Heath Lambert, ele é hoje, acho que ele ainda é o secretário executivo da ACBC, que é a Associação de Conselheiros Bíblicos Americanos. Esse rapaz, sem dúvida nenhuma, é o aluno mais brilhante de Jay Adams, recém-falecido. E ele, querendo ou não, caiu isso nas costas dele, acho que Deus o escolheu para isso, para dar sequência ao pensamento do aconselhamento bíblico de Jay Adams. Nesse livro, ele escreve com muita humildade, dizendo fazê-lo em pedido, em obediência ao seu mentor, Jay Adams. Teologia do Aconselhamento Bíblico. Fantástico esse livro, e eu diria que ele é indispensável a leitura dele para essa matéria, ok? Essa é a referência bibliográfica para vocês, isso vai ser disponibilizado para vocês, esse material. Quer dizer, esse visual contendo as informações do material. Então está aqui a nossa emenda, nós vamos tratar do perfil, dentro do perfil nós vamos falar do conselheiro bíblico e as escrituras sagradas, o conselheiro bíblico e a sua espiritualidade, o conselheiro bíblico e a ética do aconselhamento. Nós vamos falar também da formação do conselheiro bíblico. Vamos falar do conselheiro bíblico e a teologia, do conselheiro bíblico e as doutrinas da graça, né? A atuação do conselheiro bíblico, nós vamos falar sobre o conselheiro bíblico e a dependência do Espírito Santo, e o conselheiro bíblico e a disciplina, as disciplinas bíblicas. Acho que tem mais alguma coisa, o conselheiro bíblico e os limites do aconselhamento, tá certo? Nós vamos precisar, de fato, melhorar isso na hora do intervalo, essa apresentação. Muito bem, começando aqui falando sobre o perfil. Perfil. Nosso primeiro assunto dentro do perfil. O que é perfil de um conselheiro bíblico? Qual é o perfil que esse conselheiro bíblico precisa ter? Ele precisa ter, indispensavelmente, um ótimo relacionamento com as escrituras sagradas. Ele precisa saber, não é suficiente ele só amar pessoas, ele só cuidar de pessoas, ele só querer cuidar das pessoas, ajudar as pessoas, dar orientações para a vida das pessoas. Esse conselheiro bíblico precisa ter como perfil um ótimo relacionamento com as escrituras sagradas. Eu estou dizendo aqui que o aconselhamento bíblico tem por base a infalibilidade e a inerrância das escrituras sagradas, por ser a Bíblia inspirada por Deus. Ela foi inspirada por Deus, não há equívocos na Bíblia, não tem erros na Bíblia, não há falhas na Bíblia, e ela é autoritativa, ela é a nossa regra de fé e prática. Um conselheiro bíblico que não tem essa confissão sobre as escrituras sagradas, automaticamente ele não é conselheiro bíblico. Ele pode ser um ótimo conselheiro, treinado com técnica, com boa abordagem, ensinando sabedoria para a vida, com a melhor das boas vontades, mas para se intitular conselheiro bíblico, tem que ter a Bíblia como palavra de Deus. Precisa ter a Bíblia como palavra de Deus. E entenda bem o que é ter a Bíblia como palavra de Deus. É dizer, não há erros na Bíblia. A Bíblia não falhou em ponto algum. Ela é inspirada por Deus. Olha, nós temos ótimas regras morais, nós temos ótimos conceitos éticos, nós temos vários princípios que vêm do berço, né?
vários princípios éticos, morais, mas quem é a autoridade para a nossa vida, quem é regra para o exercício da nossa fé e a prática da mesma é a Escritura Sagrada. Não são os nossos princípios, não são os nossos valores, por mais que eles sejam bonitos, por mais que eles sejam moralmente maravilhosos, é a Bíblia. Eu lidando com um conterrâneo, ele veio trabalhar para mim, fazer um serviço específico, e ele disse para mim: pastor, uma coisa que eu tenho comigo é o seguinte princípio, irrevogável nos meus relacionamentos. Quando eu escuto esse tipo de conversa, eu já me tremo todo. O que acontece, meu rapaz? Pastor, a minha palavra não volta atrás. Se eu der uma palavra, eu morro para fazê-la se cumprir. Esse é o meu princípio. Eu não tenho duas palavras, sou um homem de uma palavra só. Dei a minha palavra, eu morro, mas eu cumpro essa palavra. Eu parei, analisei, e ele esperava um elogio, pois, opa, aperta a minha mão, eu também sou assim. E eu disse para ele, eu só tenho uma pergunta para você. Você é homem? Claro, pastor, a minha palavra é de homem. Então deixa eu te falar um negócio. Isso aí que você está falando não é verdade. Só existe um que pode, de fato, ter uma única palavra e que pode fazê-la se cumprir cabalmente, do jeito que ela foi falada até para a eternidade. E esse é Deus. Se você é homem, você não pode manter, não pode viver sobre esse princípio. E tem mais uma. Se você se esforçar para viver esse princípio achando que esse é um valor teu, Deus vai te colocar em situações que o único objetivo de Deus é fazer você mascar essa tua palavra, você voltar atrás nela. Sabe por quê? Porque você não é Deus, e a tua palavra não é perfeita, ela não é infalível, ela não é inerrante, e ela não é suficiente, e portanto também não é inspirada por Deus. Então você vai mascar a tua palavra em algum momento. Você vai voltar atrás na tua palavra, e é Deus quem está fazendo isso, para te mostrar o pecador que você é, e o Deus perfeito que ele é. É isso aqui, é um princípio moral muito bom. Eu também não ando por aí com duas palavras, mas dizer que eu morro para fazê-la se cumprir porque ela não volta, aí não. Tivemos um caso assim na Bíblia, e ali não era a palavra de homem, mas um voto com Deus, o que é bem mais sério do que simplesmente a minha palavra de homem ético, moral, honesto, que foi justamente o Jefté, que disse que ofereceria em sacrifício o primeiro que viesse da sua casa ao seu encontro, quando voltasse vitorioso da batalha. Quando isso acontece, quem vem de encontro a ele? Sua filha. Problema, Deus não aceita sacrifício humano. O que vai acontecer? Então está aqui a problemática desse negócio. E olha que era um voto com Deus, não era uma palavra de homem para homem. Mas o que eu quero dizer é que toda a nossa ética, moral, doutrina de igreja, RI de igreja, Constituição, os nossos próprios princípios, os que recebemos do berço, ao longo da vida, se isso tudo não for sujeitado à palavra de Deus, isso conta para nada. Nós podemos até nos tornar legalistas, nós podemos até nos tornar abomináveis aos olhos de Deus, podemos até nos tornar pessoas sem misericórdia, a lei pela lei, que é o problema dos fariseus nos dias de Jesus. Então, um conselheiro bíblico ele precisa estar afinado. Quem é minha regra de fé e prática? A Bíblia. Quando uma pessoa vier buscar o meu aconselhamento, o que ela vai receber de mim? Não é nenhum código moral, ético, meu, ou da minha denominação, ou da minha igreja local. Ela receberá de mim orientações bíblicas, porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. O perfil, uma das coisas que compõe o perfil de um conselheiro bíblico é justamente ter isso em mente, um ótimo relacionamento com a palavra de Deus, nesses aspectos que eu estou colocando em outros bem mais aprofundados. Mas a verdade é que o aconselhamento bíblico tem isso como fundamento. E se somos conselheiros bíblicos, é por aqui que nós vamos. As Escrituras Sagradas, sendo a própria palavra de Deus escrita por homens, preparados e supervisionados pelo Espírito Santo,
possuem autoridade divina, infalível em todos os assuntos que abordam. Né? Isso aqui é um recorte da Declaração de Chicago, da Declaração de Chicago, 1978, dá para baixar isso também do Google, sobre a infalibilidade e inerrância da Escritura Sagrada. Devem ser cridas como instrução divina em tudo que afirmam. A Bíblia é infalível em todos os assuntos que aborda e ela deve ser crida como instrução divina em tudo que afirma. No aconselhamento, nós vamos escutar pessoas dizer assim, isso é justo, pastor? É isso que eu mereço? Deus quer que eu passe essa humilhação toda? É isso que o senhor tem para me dizer? Sim, meu irmão. Sim, minha irmã. É isso que eu tenho a lhe dizer. Essa é a instrução divina para você. E a Bíblia não vai mudar por sua causa. A Bíblia não vai mudar por sua causa. Acompanhando um casal com problemas sérios, havia uma infidelidade conjugal, havia um adultério nesse relacionamento, e a esposa tomou a sábia decisão bíblica, cristã, de perdoar a seu marido e se esforçar como instrumento redentivo na mão de Deus para a restauração do matrimônio e, sobretudo, do relacionamento do próprio marido com Deus. E, ao longo do processo, isso não é tarefa fácil. O coração humano será desafiado. A justiça própria vai aparecer. Os pecados da pessoa ferida vão gritar. E, num dado momento do aconselhamento bíblico, eu precisei ir em domicílio. Eles não conseguiram vir ao meu gabinete, já que a situação era bem intensa, e eu fui até a casa deles, e chegando lá, eu fui conversar primeiro com a esposa, e ela tinha a Bíblia na mão, e ela queria uma outra orientação. Entenda, ela queria perdoar, já tinha o feito, ela queria continuar o casamento, decisão tomada, mas ela não queria passar as humilhações advindas dessa decisão correta do perdão. Então ela pegava a Bíblia e batia na Bíblia com força e dizia assim, é isso mesmo que eu tenho que passar? Isso é justo? As coisas que eu vou falando para vocês aqui, eu não tiro do vácuo, são do dia a dia de trabalho. É justo? Eu sofro essa traição, eu perdoo, eu insisto com um casamento fracassado, e é justo que eu passe por esse tipo de humilhação. É isso que a Bíblia diz? Sim, minha irmã, é isso que a Bíblia diz. Perdoar significa dar o seu direito legal a quem não tem direito algum. É isso. Perdoar significa imitar Jesus Cristo. Tome aqui o martelo, tome aqui os pregos, me crucifique. Me crucifique, eu posso ser crucificado por amar você. E depois dizer, Senhor, tem misericórdia, perdoa, perdoa. É esse o exemplo de Jesus, praticado por Estevão, ao ser apedrejado. Pai, não cobra deles o pecado de tirar a minha vida. Eles estão me apedrejando, por favor, os perdoe. Não cobre deles esse pecado. Então, o perdão, ele é sangrento. Ele exige o sangrar de um coração cheio de justiça própria. Ele exige o sangrar de um coração cheio de si mesmo, cheio de valores próprios para se viver a palavra de Deus. O perdão exige de nós renúncia, exige de nós negar a nós mesmos, exige de nós tomar a cruz, exige de nós andar segundo as pegadas de Jesus, no modelo de Jesus. Eu não posso mudar a Escritura, querida, é isso que Deus está dizendo. Ora, meus irmãos, essa irmã querida e amada, hoje já plenamente restaurada, ela e o esposo, e a vida de ambos, e a vida dos dois juntos,
ela arremessou a Bíblia contra mim. E eu, com uma rapidez dada por Deus, porque a idade já não me permite ter tanta habilidade de movimento, tirei o rosto da frente e a Bíblia foi na parede e caiu nas minhas costas, no sofá onde eu estava assentado, e ela chorou aos berros. A Bíblia deve ser crida como instrução divina em tudo que afirma, obedecida como mandamento divino em tudo que determina. É isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você. É isso que Deus quer de você. É isso mesmo. Vamos em frente. Logo após essa cena terrível, vocês têm certeza que vocês querem se meter com aconselhamento bíblico, né? Cuidar de pessoas. Então, vendo aí, né? Poucos minutos depois desse ataque de fúria, desses pecados de ira manifesto contra Deus, não é contra o conselheiro, é contra Deus, nós estávamos juntos, chorando na presença de Deus e orando, e ela estava pedindo perdão a Deus pelo seu comportamento, atitude, pela sua justiça própria, pelas suas revoltas contra Deus. Claro que isso foi um trabalho intenso de mais de hora. Elas devem ser, as escrituras sagradas devem ser aceitas como penhor divino em tudo que prometem. A Bíblia está dizendo, a escritura sagrada está dizendo, Deus prometeu. Agora não é como algumas amadas igrejas que pegam lá uma promessa feita a Abraão e querem transformar essa promessa pessoal de riqueza para algum indivíduo em particular. Quando eu falo em tudo que ela promete, eu estou falando de forma geral, do plano de Deus geral, para a vida do seu povo, da sua igreja, para a vida dos indivíduos enquanto igreja, e para a vida dos indivíduos no tocante ao relacionamento pessoal com Deus. Uma certeza plena que eu tenho, ao inspirar eu estarei com o Senhor. Isso é verdade. Não sou eu que me acho bom, e acho que pelos meus méritos eu tenho direito à salvação, mas pela certeza plena de que o sacrifício perfeito de Jesus na cruz do Calvário foi plenamente aceito por Deus em prol da minha vida. Esse pecador que não pode pagar pelos seus próprios pecados teve o seu perdão em Cristo Jesus, portanto não há mais nenhum escrito de dívida pesando contra mim lá nas eternas anotações de Deus. É o que diz em Colossenses, no capítulo 2, eu não sei precisar o versículo, talvez 14, por ali. Ele cravou consigo na cruz o escrito de dívida que pesava contra nós. Então são promessas que ninguém pode tirar. As promessas que a Bíblia traz é um penhor. Deus empenha a sua palavra e diz, eu vou fazer isso aqui. Passe céus e terra, mas isso aqui vai se cumprir. Olha, a minha palavra não volta vazia jamais. Se eu prometi isso aqui, é isso aqui que vai acontecer. Pronto, e acabou. Neste mundo e para a eternidade. É isso aqui. Eu fui aconselhar uma mulher com câncer terminal. Foi um dos aconselhamentos mais difíceis que eu já tive que fazer. Aquela jovem senhora recém-casada, tinha a idade da minha filha mais velha, e ela se casou no mês de novembro e foi diagnosticada com câncer no mês de janeiro. Acho que na época ela tinha uns 27, 26 anos. E aquela menina praticamente não teve lua de mel, ela saiu dali para um tratamento terrível, que não permitiu que ela vivesse a sua vida de esposa, estava afastada do evangelho, se reconciliou, o marido que não conhecia Jesus entendeu a pregação do evangelho naquele período de sofrimento, se converteu, os pais que odiavam Jesus e a fé protestante se converteram na igreja, mas o problema está ali, a menina ainda está com câncer, e quando eu fui atendê-la, eu fui fazer esse atendimento no hospital aqui em Brasília, ela é de outro estado, e depois eu viajava até lá
para poder fazer o aconselhamento dela numa cidade, outro estado, aqui do estado de Goiás, a cerca de 160 quilômetros daqui lá. E era interessante a cada encontro, porque cada sessão de aconselhamento, uma notícia médica pior vinha. Até que finalmente chegou o diagnóstico que essa menina tinha apenas 6 meses de sobrevida. Ela tinha apenas 6 meses de sobrevida, depois de mais de 1 ano de tratamento, sem muito sucesso no tocante à cura. E havia ali uma última esperança, que era um transplante de medula, que ela havia conseguido, acho que em outro estado, como tentativa de sobrevida para ela. E ela entrou para o aconselhamento naquele dia, no escritório improvisado, no apartamento de amigos, bem debilitada, desanimada, abatida pelo tratamento e pela doença, mas havia um abatimento além disso. Então eu abri a palavra de Deus com ela e comecei a trabalhar esse abatimento. Como servir a Jesus em meio ao sofrimento. Inclusive, naquela coletânea que eu falei para vocês, eu não me lembro qual o volume, tem lá um artigo de John Piper e David Paulison. O artigo é intitulado Não Desperdice o Seu Câncer. Muito interessante. Um deles, eu não me lembro qual, recebeu o diagnóstico de câncer, o outro foi visitar, aproveitou para fazer um check-up e estava com câncer também, acho que era câncer na próstata. Ambos entraram em tratamento e escreveram o artigo Não Desperdice o Seu Câncer. Muito interessante esse artigo, uma boa base para a gente aconselhar pessoas que sofrem não só com câncer, mas com coisas terríveis. Enfim, após trabalhar essas coisas com ela, ela disse, mas como a minha vida pode acabar desse jeito? Quem está falando em acabar a vida? Vamos pensar o que lhe espera na eternidade. E aí comecei a trabalhar com ela as promessas escatológicas da Bíblia. Promessa escatológica para todo cristão, ao morrer. E como também a esperança máxima na vinda do Senhor Jesus, a ressurreição final, a Nova Jerusalém. E depois de ter trabalhado todos esses aspectos de promessa de Deus, vocês precisavam ver o semblante dessa menina. Vocês precisavam ver a esperança dela renovada. Aí, lá no final desse aconselhamento, ela passou por baixou o rosto com um pouco de tristeza e depois olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e disse, por que sabendo de todas essas coisas, tendo convicções de que elas são verdade, experimentando um ânimo novo que eu já havia perdido, nesse momento, experimentando de fato a presença de Deus, consolando o meu coração e me dando esperança no tocante ao porvir, por que eu ainda continuo desejando tanto o pecado? Interessante, né? As pessoas acreditam que não serão mais pecadoras depois de se converter a Jesus. E aí a gente foi trabalhar também essa questão do coração e do perdão de Deus. É fato que quando saímos ali da sala improvisada de atendimento, o marido dela olhou para mim e disse, o que você fez com minha mulher? Porque nem a bengala que ela entrou usando, ela estava usando mais e havia um sorriso expresso no rosto dela. E o marido, ela disse, o pastor simplesmente me mostrou esperança nas promessas de Deus, querido. Eu quero partilhar com você o que ele me ensinou tão logo a gente chega em casa. Então, o Senhor empenha o seu próprio caráter, a sua própria pessoa, a sua própria santidade. Ele dá a sua palavra, essa irrevogável, imutável, essa infalível, inerrante, suficiente. Ele diz isso na sua palavra. É por isso que o conselheiro bíblico tem que carregar essa confissão. A Bíblia é a palavra de Deus. E aí nós vamos poder trabalhar o que a Bíblia é para a vida das pessoas, regra de fé e prática, portanto, devem ser cridas como instrução divina em tudo que afirma, deve ser obedecida como mandamento divino em tudo que determina, e deve ser aceito como penhor divino, o Senhor empenhando a sua palavra em tudo que promete. E ao fazê-lo, ao ter isso em mente, um conselheiro bíblico poderá fazer um bom aconselhamento bíblico. A percepção e abordagem do verdadeiro aconselhamento bíblico parte da premissa que
a Escritura tem as respostas. Ora, se a Bíblia é a palavra de Deus, ela tem as respostas. É importante enfatizar isso, porque no meio evangelical existe um grupo de pessoas e de teólogos com crenças absurdas, de que a Bíblia não é a palavra de Deus, de que ela tem erros, de que ela tem contradições. Uma outra turma de teólogos e de crenças de várias pessoas, inclusive pastores de igreja, afirma que a Bíblia não é, mas se torna a palavra de Deus. Isso também não é verdade. Nós partimos como ortodoxos, ou seja, como conservadores, da abordagem, a abordagem do verdadeiro aconselhamento bíblico tem isso como premissa. A Escritura tem as respostas. Por ser ela a palavra de Deus inerrante, infalível, suficiente, ela tem as respostas. Quando alguém relativiza a palavra de Deus, quando alguém diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, é relativizar as Escrituras, ela coloca em xeque, essas pessoas colocam em xeque não só a autoridade da Escritura para ser obedecida, mas também coloca a Bíblia como um livro retrógrado, um livro que caducou, um livro que não tem peso de legislação para a sociedade pós-moderna. O que é que eu tenho escutado da parte de alguns aconselhandos e nos meus debates da vida com quem não carrega esse posicionamento de aconselhamento bíblico? Olha, a Escritura foi escrita há muito tempo atrás, para uma cultura totalmente diferente. Então, significa que ela não pôde assistir os sofrimentos do tempo odierno. Ela não pôde assistir os sofrimentos das pessoas hoje. Ela não sabe nada sobre depressão, ela não sabe nada sobre o problema LGBTQDA+, e mais. Ela não sabe nada sobre o problema da ideologia de gênero, ela não sabe nada sobre isso. É um livro antigo, de uma cultura antiga. Meus irmãos, e isso é um problema sério. A Escritura, ela não caducou. Ela tem poder, o mesmo poder de Deus, o mesmo Deus revelado nas Escrituras há 5, 6, 4, 2, 1000 anos atrás, séculos atrás, décadas atrás, é o mesmo hoje e será daqui 1000 anos, 10.000 anos, se a humanidade não tivesse tempo de existência na Terra. É a mesma, ela tem as respostas. Por ela se ocupar da autorrevelação de Deus, ela tem a revelação de tudo. Olha a palavra tudo, destacada. Que nós precisamos, não é que nós queremos, de tudo que nós precisamos saber. Não é de tudo que nós queremos saber, é de tudo que nós precisamos saber sobre o próprio Deus. Tudo que nós precisamos saber nessa vida sobre Deus, a Escritura nos revela. Deuteronômio 29, 29. O que está revelado, revelado está. O que não está é só para conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo diz, não gaste o tempo de vocês com discussões tolas que não estão reveladas na Escritura. Como, por exemplo, o sexo dos anjos e outras tolices. Se ocupem, né? Vamos nos ocupar com o que a Bíblia de fato diz. O que ela diz é o que nós precisamos saber sobre Deus, sobre nós mesmos. O princípio filosófico de introspecção, de um mergulho no próprio interior, sob a expressão filosófica homem conhece a ti mesmo, é extremamente falho, frágil e impossível de ser alcançado. Eu só posso ter o conhecimento de mim mesmo à luz daquilo que a Bíblia revela. Eu tenho uma matéria sobre essa questão do autoconhecimento, os limites do autoconhecimento que temos. Eu recomendo para vocês a leitura do livro do Jonas Madureira, que é A Inteligência Humilhada. Ele trata muito dessa questão do autoconhecimento, dos limites do autoconhecimento, do que nós podemos conhecer sobre nós mesmos. E até isso só conhecemos porque é revelado por Deus de forma inata. Mas o que nós precisamos saber sobre nós mesmos, de forma mais aprofundada, nós precisamos que a Bíblia nos diga.
De tal maneira que nós nos convertemos um dia. Eu não sei você, mas eu não nasci em berço cristão. Tive uma vida pregressa, me converti, graças a Deus, ali com idade de 18, 19 anos, mas eu tive uma vida pregressa. Lá na minha vida pregressa, eu me achava o cara mais perfeito do mundo, mais suficiente, embora tivesse vários erros, vários comportamentos errados, mas ainda a minha justiça própria era imensa. Eu não precisava de um salvador. Eu me viro, eu respondo, eu resolvo, eu construo, eu destruo, eu refaço. Eram essas crenças que eu tinha. E eu precisei que alguém abrisse. Eu precisei que a Bíblia fosse aberta diante de mim por alguém que olhasse e dissesse: Deus disse que você é isso. Deus disse que você é um pecador condenado ao inferno. Deus está dizendo que você precisa de um salvador. Deus está dizendo para você que esse abismo, esse Grand Canyon que você tem no coração, não pode ser preenchido nem por droga, nem por álcool, nem por imoralidade, nem por promiscuidade. Não. Ele só pode ser preenchido por Deus. Você precisa de um salvador. Você é limitado, você não consegue. Alguém teve que me dizer isso, abrindo a Escritura Sagrada. Alguém teve que me dizer isso. Então eu não posso conhecer a mim mesmo, dar um mergulho introspectivo e dizer: eu sou um pecador miserável, eu preciso de um Salvador. A Escritura Sagrada tem que ser pregada a mim. E aí Deus vai nos conquistando em amor pela pregação do Evangelho. O Evangelho vai revelando o Deus Santo e mostrando o pecador que somos. Tudo o que nós precisamos saber sobre nós mesmos, a Bíblia se encarrega em dizer. Sobre essa vida. Meu Deus do céu, um mundo em pânico. Nunca se precisou tanto no mundo de uma igreja que tem a Bíblia aberta. De uma igreja que saiba falar a palavra de Deus no mundo em caos. Um mundo em desespero, um mundo em terror. O que vai ser, e a política, e os poderes, e não sei o quê, e a pandemia, e a vacina, e o diabo, e a China. Para aí, rapaz. Escute o que a Bíblia tem a dizer sobre essa vida. Não importa o quão difícil os tempos sejam. Não importa que mortandade que assole ao meio-dia, que peste que ande na escuridão, não importa os poderes parasitas, malignos ou humanos que operem no mundo. O que você precisa saber sobre essa vida é isso aqui. É o que Deus está dizendo sobre essa vida. É esse comportamento que você precisa de ter. Acima de tudo, um comportamento de esperança em Deus e de fidelidade a Jesus. Um comportamento de dependência do Espírito Santo e de prática clara da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, em testemunho num mundo horrível, sombrio, maligno. Tudo que nós precisamos saber sobre essa vida, a Escritura nos revela. E sobre tudo que nós precisamos saber da vida eterna. Eu não sei na região de vocês, a princípio eu pensei que era todo mundo do Ceará, estou vendo que nós temos irmãos até lá do Rio de Janeiro, Angra dos Reis e tal. Deve ter pessoas de outros estados também. Mas olha lá, eu não sei nas regiões de vocês, mas aqui há 2 décadas atrás eu tive que brigar intensamente contra um movimento não bíblico dentro de igrejas que eu transitava. E as pessoas estavam fazendo campanhas, fazendo jejuns, indo aos montes, buscando arrebatamentos. É isso mesmo que eu estou dizendo. Arrebatamentos. Alguém assoprava, alguém massageava o coração, alguém, sei lá, e as pessoas caíam dura no chão para terem arrebatamento. Qual que era o objetivo desses arrebatamentos? Era o indivíduo ser levado ao céu ou ao inferno. Alguns preferiam ser levados ao inferno para descobrir os segredos das batalhas espirituais. Olha que coisa muito louca que aconteceu nessa região onde eu transito como pastor e como pregador. E o que essas pessoas queriam? Informações, e elas levantavam desse ataque histérico, ou sei lá o que se possa nominar aquilo, dizendo de fato ter ido no céu e ter ido no inferno. E eu entrevistava com amor a essas pessoas. Dizia, me diga, o que você viu?
Na verdade, você foi levado aonde? Fui levado ao inferno. Ok. O que é que você viu lá? Ah, pastor, eu vi os demônios cozinhando os pecadores em tacho de azeite fervendo, fazendo cosquinha com arame enfarpado, tirando o couro vivo. E no seu... Demônios estavam fazendo isso lá no inferno? Tá. Desculpa, você não foi no inferno. O Satanás e os demônios não têm poder de tortura sobre a vida de condenados. Eles não estão no inferno torturando as almas condenadas. Eles não têm esse poder. Tudo que os demônios podem fazer contra a vida de alguém, com muita limitação, inclusive, tem que ser feito nessa vida. Na eternidade, eles não são senhores de almas condenadas, até porque também são condenados ao mesmo inferno, com um grau de sofrimento maior, diga-se de passagem. Ah, tá certo. Você não foi ao inferno, desculpa. Vá ter maturidade espiritual, vá curar seu coração, está errado. O que você viu? Onde você foi? Fui no céu. O que você viu? Aí vinha uns relatos lá, Alto da Compadecida, né? Ah, desculpa, você não foi no céu, lá no céu não tem isso. Como o senhor pode afirmar? Porque se tivesse isso, estava revelado na Escritura Sagrada. Tudo que nós precisamos saber sobre a vida eterna. Tudo que nós precisamos saber sobre a vida eterna está revelado na Escritura Sagrada. Está aqui revelado. Tudo que nós precisamos saber. Não é tudo que nós queremos, tudo que precisamos está revelado na Escritura Sagrada. Por que eu estou dizendo essas coisas para vocês? Porque no aconselhamento bíblico as pessoas vêm cheios de crenças pessoais. Geralmente crenças místicas. E o que é pior, as crenças que as pessoas trazem são crenças que têm a ver com o próprio coração caído, com o que essas pessoas pensam delas mesmas, a partir delas mesmas que elas julgam o mundo. Elas não sabem olhar para o mundo sob uma visão bíblica, elas não têm o óculos chamado Bíblia, elas não conseguem ler o mundo, ter uma cosmovisão segundo a Bíblia. Então, ter esse entendimento enquanto conselheiro, ter esse entendimento que a Bíblia é quem se encarrega de revelar tudo o que nós precisamos saber, nós estaremos habilitados para confrontar os corações cheios de engano. Sendo dessa forma, a Bíblia contempla todas as nossas crises humanas. Quando alguém disser, a Bíblia não pode assistir o problema de depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, é mentira. A Bíblia contempla todas as nossas crises humanas, deste ou de qualquer outro tempo, passado ou futuro. A Bíblia pode legislar e orientar de forma absoluta sobre a vida humana em qualquer aspecto. Em qualquer aspecto, é o que eu estou dizendo, em qualquer aspecto. A Bíblia traz legislações claras sobre qualquer aspecto da funcionalidade da vida humana. Eu só tenho que entender esses princípios. Eu não vou ter versículos dizendo, Dejaci, não passe por aquela rua hoje, Dejaci, não faça tal negócio, Dejaci, não assine tal contrato. Eu tenho que ser regido por princípios claros da palavra de Deus. O princípio da glória de Deus é o primeiro deles. Então, nessa perspectiva, ela é absoluta e ela tem legislações para a vida humana em qualquer aspecto. Em resumo, a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, que isso fique muito claro, Antigo e Novo Testamento, a Bíblia não é composta de uma parte que não tem nada a ver conosco e uma parte que tem a ver conosco. Antigo e Novo Testamento, um livro só, um texto sagrado só, uma mensagem só. Antigo e Novo Testamento. A Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível e suficiente para todo homem e o homem todo. Referência bíblica para a gente ver sobre a suficiência da Escritura é justamente a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17.
Diante de tudo isso, a coisa mais importante e indispensável em relação ao perfil de um conselheiro verdadeiramente bíblico é justamente o fato de ele ter as Sagradas Escrituras como fonte e ferramenta inegociável para o aconselhamento. O que faz um conselheiro bíblico com relação ao seu aconselhamento, ao seu trabalho de aconselhamento, na verdade, a vida cristã como um todo, mas aqui falando especificamente do aconselhamento bíblico, o que faz um conselheiro bíblico de fato, é ter isso no seu perfil, é indispensável no seu perfil, para os que são de fato conselheiros bíblicos, as Sagradas Escrituras, ter as Sagradas Escrituras como fonte. Onde que eu vou buscar a solução para o problema desse aconselhando que me procura? Não é na minha rica experiência conjugal de 50, 60 anos de casado. Não é na minha rica experiência ministerial. Não é na minha rica experiência cristã, como crente de igreja desde que nasci. Onde que está a fonte? Está aqui. Esse é um conselho de Deus para você, porque está aqui na Escritura Sagrada. Eu tenho que ter conhecimento e dialogar com todas as ciências humanas, psicologia, filosofia, sociologia, antropologia, arqueologia, eu dialogo com todas elas, mas a ferramenta do meu aconselhamento é a Bíblia. Abra aqui comigo, deixa eu te dizer. Esse comportamento é incoerente com o que a Bíblia diz. A solução para isso é isso aqui, leia comigo esse texto. Investigue comigo essa doutrina bíblica. Pratique isso aqui. Pratique isso aqui. O conselheiro bíblico precisa interpretar toda problemática que envolve a vida do seu aconselhando, como também o próprio aconselhando sob a ótica das Sagradas Escrituras. Eu estou pensando aqui o aconselhamento formal, tá? Uma pessoa marca um horário contigo e ela vem para o aconselhamento e ela despeja todo o seu problema. Eu não posso julgar esse problema segundo as minhas crenças. Eu não posso julgar esse problema segundo o que o aconselhando está dizendo. Eu não posso olhar para esse aconselhando com a minha justiça própria. Eu tenho que julgar a problemática, interpretar a problemática sob a ótica da Escritura Sagrada. Eu tenho que olhar para o meu aconselhando com a ótica da Escritura Sagrada. Isso se faz necessário para o nosso trabalho de aconselhamento bíblico. Ok? Tenho vocês comigo? Deixa eu só conferir aqui o cronograma. Depois que eu tive Covid, a minha memória está ruim. Inclusive, eu ando até esquecendo de pagar as contas, o pessoal fica ligando, é um problema. Às 9h15, às 10h15 que a gente para, né? Ainda dá tempo para uma participação. Vocês são bons de prosa assim ou só gostam de pitada? Pastor? Pois não, pastor Sérgio Barros. Isso, pastor Sérgio Barros, aqui de São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro, aqui na região dos Lagos do Rio. Rapaz, mas tem Rio de Janeiro aqui hoje, hein? Tem. Interessante aqui nesse módulo 2 aqui, né, no módulo 1, o pastor Wellington falou a respeito do Adams, né, e o senhor, assim, aquilo que a gente vai encontrar aqui, né, os irmãos já devem ter percebido também, é justamente sobre a suficiência da Escritura, né? Em todas as áreas do ser humano, contemplando o ser humano como um todo, né, integralmente. Ou seja, a gente percebe que hoje essa fuga, né, dessa área do aconselhamento, tirando da Bíblia, da palavra de Deus, essa suficiência
para abranger, para contemplar toda essa área aí, e fugindo dessa área bíblica e buscando, né, soluções em todas as outras áreas, parece, às vezes, num primeiro momento, né, esse é um pensamento, uma percepção minha, que parece que as coisas até funcionam. Mas como a gente sabe que o homem é caído, que o homem é pecador, que o homem carece, né, ser confrontado, né, pela própria palavra de Deus, porque é só através da palavra, é só através da ação do Espírito Santo que o ser humano vai ser convencido do seu pecado. Quando a gente vê que, às vezes, fala nessa suficiência da Bíblia, dentro da área, né, que a gente está tratando aqui do aconselhamento bíblico, às vezes uma tendência é a gente achar que precisa da Bíblia e de mais alguma coisa, né? Como é que o senhor vê essa expansão da atuação aí do aconselhamento bíblico fora do uso, assim, da palavra de Deus como norte, do crescimento disso? Porque eu percebo que há um crescimento, louvado seja Deus, que também está tendo uma volta à Escritura, né? Prova disso é esse curso. Como é que o senhor vê isso aí, essa expansão desse crescimento da área do aconselhamento sem o uso, assim, direto da palavra de Deus? Ok. Lá na pós-graduação da CEBI, a instituição que eu trabalho como professor, a área inclusive o pastor Helder é nosso colega de estudos lá também, nessa pós-graduação, eu dou justamente a matéria de fundamentos bíblicos para o aconselhamento, bíblico e teológico para o aconselhamento bíblico. Eu dou lá todo um pano de fundo histórico de quando o aconselhamento bíblico é furtado da igreja, quando a igreja passa a terceirizar o cuidado dos seus membros para profissionais da área secular, e como isso é recuperado por Jay Adams e companhia, lá a partir da década de 1960, 70, até chegar nesse modelo para nós bem atrasado, já aqui no Brasil, meados da década de 1980. Mas eu vou tentar resumir, para a gente ir para o intervalo, de uma forma muito rápida e simples. Quem fala mais alto é quem tem o microfone na mão. Se eu multar vocês todos aqui, se eu bloquear o microfone, coisa que eu não sei fazer, viu? Se eu multar todos vocês aqui, só eu falo. E é claro que a minha fala, ela vai... Tem uma menina tomando chimarrão, é do Sul, não? Ou é Teneré lá do Mato Grosso? É a Débora, é Sul? Ah, é lá do Sul. Depois a gente conversa sobre esse chimarrão aí. O que tem o microfone à mão fala mais alto. E há muito tempo não foi só o aconselhamento da igreja, mas a sociedade como um todo deu um microfone, um amplificador imenso para a psicologia e para a psiquiatria no mundo. Se tornaram os sacerdotes da vida humana. E aí hoje é tudo, é na escola, é na mídia, é na política, é na saúde. Desde Freud, que a psicanálise tomou áreas de medicina, isso vai ser transferido para a psiquiatria, para a psicologia. O pessoal dessa área do conhecimento humano, eles têm um microfone, é só você acompanhar. Não sei se vocês acompanharam aqui na minha região, o problema do psicopata Lázaro. O que deu de audiência na mídia depois foram psicólogos e psiquiatras dizendo o que levou, como é que foi, o que deveria ter sido feito, quem é o culpado. Eles têm a voz. Se um garoto disser, olha, lá na escola, um garoto disser, olha, eu não vou participar das festas de folclore brasileiro, porque isso é paganismo, eu sou um cristão. Essa criança é imediatamente levada a um psicopedagogo que o encaminha para um psicólogo. Isso na escola, né? Então, eles têm o microfone, pastor Sérgio, eles falam mais alto. Então, eles cresceram demais. Nós não temos o microfone na mão. Nós estamos sussurrando, competindo com um alto-falante muito potente e abrangente no mundo todo. Então, nós somos religiosos fanáticos que não admitimos a valia e a importância da ciência no mundo. Agora, o problema é que Deus não escolheu a ciência para se revelar, nem para revelar o que é o homem. Deus escolheu a Bíblia Sagrada por meio de Jesus. Então,
Eu sou conservador, nossa linha de aconselhamento é ortodoxa, é a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia e pronto. Dialogo, mas não utilizo eu não mesclo, porque senão eu seria integracionista e não conselheiro bíblico. Então, eu vejo que nós estamos conseguindo um pouco mais de voz, por uma questão muito simples. Eu recomendo para vocês o documentário, está no YouTube, Psiquiatria, a Indústria da Morte. Depois vocês olham. Lá são doutores e pós-doutores em psiquiatria e em psicologia, dizendo dos malefícios dessa área do conhecimento humano quando tidas como ciência médica e como imposta para tratamento das crises humanas, inclusive no aspecto medicamentoso. E aí eles dão entrevista lá e um dos doutores em psiquiatria é perguntado assim: quantas pessoas o senhor, como psiquiatra, já curou? Ou a psiquiatria já curou? E ele é honesto por ser um profissional ético e diz: nem um. Não existe um único curado. Agora, olha o aconselhamento. Eu posso lotar um ônibus e levar aí no Rio de Janeiro se o senhor pagar os custos, é claro. Do tanto de gente que foi recuperado do aconselhamento bíblico, chegou para o aconselhamento humano 4, 5 remédios psiquiátricos, inclusive 2, 3 deles tarja preta, que hoje vivem a vida plena como pessoas, como cristãs, sem utilizar medicamento algum. É claro que nós fazemos isso, um trabalho de desmamamento em parceria com médicos, porque somos conselheiros bíblicos, não somos médicos, não podemos prescrever remédio nem retirar remédio de ninguém. Então a gente trabalha com um profissional ético que faz esse desmamamento. E eu tenho aqui ônibus para lotar, para levar ao mesmo tempo, um para o Ceará, outro para o Rio de Janeiro. A minha equipe de aconselhamento são 12 conselheiros bíblicos que atuam diariamente. Então, ao longo do ano, a gente ultrapassa o número de 1.000 pessoas que a gente atende em aconselhamento bíblico. Então, o que ocorre? Nós teríamos um ônibus para lotar. Está aqui. Não foi eu quem curou, mas está aqui, as pessoas curadas. Está aqui o diagnóstico deles, está aqui as receitas, está aqui o balde de remédio que eles tomaram e estão aqui curados. Há quanto tempo? Não é 2 meses, 3 meses. Não, a vida deles já está normal há anos. Há anos. Agora, você chega para a psiquiatria, esses doutores, não são cristãos, conselheiros bíblicos, são doutores e pós-doutores em psiquiatria dizendo: nunca curamos nenhum. Então, o aconselhamento bíblico tem adquirido em muitas igrejas, graças ao bom Deus. Uma da parte do meu trabalho é justamente essa parte de diálogo com os pastores, onde eu vou lá dar palestra sobre a suficiência da Escritura, depois eu coloco uma jornada teológica sobre aconselhamento bíblico, e às vezes a gente consegue colocar o curso de aconselhamento bíblico. E essas igrejas têm aderido, graças a Deus, têm voltado às Escrituras. E aí os resultados nelas são simplesmente enormes. Não só para a cura do coração da membresia, mas para o aspecto de o aconselhamento bíblico ser um ramo do evangelismo, do discipulado, muitas adesões, muitas conversões que vêm por meio do aconselhamento bíblico nas igrejas. Aí até que eu loto ônibus para vocês, cara. Então, essa expansão ela foi muito forte no pós-guerra, 1950, 1960, o aconselhamento bíblico começa a aparecer. Hoje, essa hegemonia está sendo quebrada, pelo menos na igreja. Nos Estados Unidos, isso é um pouco mais amplo. Eu estive lá já por 3 vezes dialogando com o aconselhamento bíblico dos Estados Unidos, e o que acontece lá? Tem empresas. Tem um livro que eu recomendo para vocês do Ken Sande, Os Conflitos no Lar e a Escolha de um Pacificador. O Ken Sande, ele é reconhecido como um dos principais conselheiros bíblicos em matéria de resolução de conflitos. E aí o Ken Sande, algumas empresas que não são cristãs, que trabalham por sociedade, na hora de fazer o documento de sociedade, diz: em caso de conflitos, olha só, em caso de conflito, empresas seculares de donos não cristãos. Em caso de conflito entre a nossa sociedade, aqui no meio da nossa sociedade, nós não buscaremos escritório de advocacia, nós buscaremos o escritório de aconselhamento bíblico de Ken Sande, para a resolução do conflito. Então, meu irmão, o aconselhamento bíblico está tomando voz. Nos Estados Unidos ele é muito forte, e aqui no Brasil ele está tomando voz.
É assim que eu faço essa leitura. Lá naquela matéria eu mostro visual, mostro dados, mostro números, mas não é esse o escopo da nossa matéria. Então, eu espero ter respondido sua pergunta, pastor, satisfatoriamente, ok? Amém, pastor, obrigado. Cadê o pastor Helder para nos dar um comando aqui? Porque nós passamos aqui do intervalo. Eu me empolguei aqui na discussão. Eis-me aqui, meu pastor. Diga aí alguma coisa para nós que eu violei aqui Ficaria aqui mais horas e horas ouvindo. Mas vamos dar uma paradinha de 10 minutos, tomar um cafezinho rápido e vamos voltar. E aí a gente continua com essa exposição maravilhosa. Deus lhe abençoe, meu pastor. E Pastor 10 minutinhos. Helder, Diga, meu querido. eu vou ficar aqui com o irmão Ezequias, lá de Angra do Rei. Tô vendo que o cara é charmoso também, falta um pouco de telhado nele aí. Eu já tô feliz aqui para ele me A ensinar. identificação, né? Ezequias é uma bênção. Pastor Ezequias é uma bênção. O link é o mesmo, turma. Eu só vou parar a gravação, né, e a gente retoma a gravação daqui a 10 minutinhos. Mas o link é o mesmo, tá? Ninguém precisa acessar outro link. Ok? Então, Tá certo. Tá aqui ainda tá aparecendo para mim gravando, viu? Eu vou parar agora. Ah, tá certo. E aí o pastor Ezequias vai tentar me ensinar aqui como anexar aqui o slide. Até já, para os outros.